Em Brasília, um casal entrou na justiça pedindo que o contrato de confissão de dívidas em que assinaram fosse anulado. O casal alegou que o contrato não tem validade porque faltam as assinaturas das testemunhas e o motivo pelo qual o contrato foi feito. De acordo com decisão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, o questionamento da validade do contrato é nulo porque a confissão de dívidas vale por si só. O artigo 585 do Código de Processo Civil fala somente sobre a assinatura das testemunhas e não exige a origem da dívida. O juiz disse ainda que, mesmo sem as assinaturas, o documento é válido, porque constava a qualificação das testemunhas. O devedor ainda pode recorrer do pagamento definido pela Justiça. Os autores afirmaram que foram coagidos pela credora a assinar o contrato. Ainda de acordo com eles, a dívida cobrada é indevida, por se tratar de valor investido pela credora na empresa em que os três são sócios e que o valor investido faria parte do risco do negócio. Cláudia era a sócia investidora da empresa que vendia produtos de beleza. O outro sócio, João, abriu a empresa e atuava à frente dos negócios, sendo também gestor administrativo. Por não estar presente na loja, Cláudia não sabia ao certo a quantidade de produtos vendidos. Cerca de 4 meses depois, ela percebeu que o estoque estava vazio e que o fluxo estava negativo. A partir disso, pediu ao sócio que confessasse a dívida e estabeleceram um prazo para o pagamento. Ele aceitou o acordo, mas nunca pagou nenhuma parcela. Na ação na justiça, vocês estão pedindo ou pediram o quê? Pedimos o valor atualizado do que nós investimos. Pois é, e para falar mais sobre este assunto, nós vamos conversar aqui em nossos estúdios com a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Dantas. Muito boa tarde, Gisele, tudo bem? Tudo bem, Paulo. Preparada para o Natal? Sim. Então vamos começar aí. O que é, na verdade, uma confissão de dívida? A confissão de dívida, Paulo, nada mais é do que um contrato. Um contrato por meio do qual realmente se estabelece ali que há um débito. Então, as partes que formalizam esse contrato, elas efetivamente confessam que existe uma dívida. Não há necessidade, a lei não exige que esse contrato seja feito por meio de um instrumento público. Pode ser um documento particular, um documento extrajudicial, e a partir daí se faz essa confissão de dívida por meio desse documento. Então, nada mais é do que um contrato, é um negócio jurídico realizado entre as partes. E qual? Sim, continua. Ele serve, desculpe, só para poder complementar, ele serve até para repactuar uma dívida ou até mesmo para reafirmar a existência de uma dívida que você queira reafirmar ali e colocar qual é o valor exato e que forma que ela pode ser paga. E qual a validade dessas confissões? Bom, essas confissões, de acordo com o Código de Processo Civil, elas têm validade, inclusive, como se fossem títulos executivos extrajudiciais. O que é isso? O próprio Código de Processo Civil estabelece que os documentos particulares assinados por duas testemunhas, eles têm validade de título executivo extrajudicial, ou seja, para ingressar na Justiça, eu não preciso de entrar com uma ação de conhecimento para constituir o débito. Eu posso, por meio desse documento, já executar o valor daquela dívida que já estava reconhecida. Inclusive, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é exatamente nesse sentido, de que instrumentos particulares de confissões de dívida, eles têm validade de título executivo extrajudicial. Então, eu, sendo portadora de um documento como esse, eu posso ingressar na Justiça já para executar o devedor. Não preciso constituir mais o débito. Existe, inclusive, uma súmula do STJ, é a súmula de número 300, que reafirma esse entendimento, no sentido de que, a partir do momento em que se tem um documento como esse, eu posso, até porque é um título dotado de certeza, de liquidez e de exigibilidade, então é possível ao credor ingressar diretamente para cobrar o débito ali reconhecido. Tá, e em que casos é possível se declarar a nulidade de documentos como esse, por exemplo, de um contrato de dívidas como esse? Paulo, como você mesmo mencionou, é um contrato, é um negócio jurídico. Então, o que acontece? A partir do momento em que se firma contratos e negócios jurídicos, se espera que aqueles negócios jurídicos eles produzam os efeitos previstos no contrato. A nossa legislação, inclusive, prevê, para dar segurança jurídica para a sociedade, que aqueles contratos sejam efetivamente respeitados. Porque o contrato, como regra, ele faz lei entre as partes.
Então, a princípio, eles são válidos, mas dentro dos negócios jurídicos, o Código Civil, ele estabelece algumas hipóteses em que é possível ou declarar a nulidade ou anular os negócios jurídicos que vierem a ser realizados com qualquer vício de vontade, qualquer vício no consentimento. Por exemplo, se houve uma coação na hora de assinar aquele documento, é possível entrar com uma ação para poder requerer a nulidade ou anulação desse negócio jurídico. Se também ele foi feito com a intenção de fraude, de simulação, houve de alguma forma qualquer erro, ou seja, qualquer vício de vontade, é possível sim que esse negócio ele seja anulado ou ele seja declarado nulo. Para isso é preciso ingressar com uma ação na justiça para requerer esses efeitos de nulidade ou de anulação. Tudo vai depender do tipo de erro, do tipo de vício de consentimento que foi formalizado naquele negócio, para verificar se será um caso de nulidade ou de anulação do negócio jurídico. Tá certo. Gisele, muitíssimo obrigado por sua participação aqui no Jornal da Justiça, primeira edição, e um Feliz Natal. Ok, obrigada, boas festas, eu que agradeço.